presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, vai se reunir nesta sexta-feira com o grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, instituído por ele para avaliar a implementação do juiz de garantias. Esse é o tema. Enquanto isso, o PSL, o ex-partido de Bolsonaro, apresentou ao Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade para tentar barrar a criação desse tipo de magistrado, sancionada pelo presidente no âmbito do pacote anticrime. Associações dos magistrados e juízes federais, além dos partidos Podemos e Cidadania, também acionaram o Supremo contra a medida. O relator dos pedidos é o ministro Luiz Fux, mas Dias Toffoli pode analisá-los durante o plantão do judiciário. Atenção, é o recesso, atenção. A gente sabe o que acontece durante os recessos do judiciário historicamente nesse país. Na ação direta de inconstitucionalidade, o PSL defende que a medida traz profunda insegurança jurídica e coloca em risco a punibilidade de inúmeros criminosos. O partido também afirma que a lei aumenta o risco de impunidade e está na contramão dos anseios da sociedade, meu caro Adriles. A gente estava falando do PSL e vejam só que imbróglio o presidente Bolsonaro se meteu. O próprio PSL está usando a medida do juiz de garantia, que todo mundo sensato no país percebe como esdrúxula, não há capacidade viável, 40% das comarcas do país só tem um juiz. O juiz de garantias não vai dar mais legitimidade a uma sentença. Quem faz a instrução, quem colhe as provas, quem analisa as provas, é muito mais habilitado a fazer o veredito do que um outro juiz, que pode ser uma outra pessoa indicada, sabe-se lá Deus por quem, pode fazer um rodízio, esse rodízio é absolutamente esdrúxulo. Aí o PSL capitaliza, percebe que isso caiu mal na visão da população e consegue capitanear uma vontade, hoje que já se coloca assim, eu acho que já se coloca uma vontade popular contra o juiz de garantia, porque é uma vontade contra o lavajatismo. Alguns partidos lavajatistas, como o próprio Podemos, que não necessariamente se coadunam ao governo Bolsonaro, já perceberam isso também e se colocam contra o juiz de garantias, que realmente é uma excrescência, infelizmente, adotada e aprovada pelo Bolsonaro. É bom lembrar, nunca é suficientemente esquecer, que o advento do juiz de garantia é uma medida feita pelo Marcelo Freixo, do PSOL, um instrumento de vingança contra o Sérgio Moro e explícita para coibir eventuais, entre aspas, né, nas palavras do Freixo, abusos esses que colocaram o presidente Lula, o grande ídolo da esquerda, na cadeia e colocaram centenas de políticos das mais diversas esferas na cadeia. O juiz de garantia, é bom lembrar novamente, vai dificultar, vai criar mais burocracia para a justiça brasileira. A gente falava aqui, a gente debatia esses dias, vários dias, né, com o Fernando Conrado, em relação à possibilidade de ter uma nulidade pela justiça, mas a gente já sabe, já há boatos de que 6 entre os 11 ministros do STF se colocam a favor. Eu não duvido quem sejam esses 6, eu acho que todo mundo já sabe quem são esses 6, são os mesmos que sempre, em nome de um garantismo espúrio ou em nome de um oportunismo jurídico, que se leia, amigos corruptos que estão às vésperas de ir pra cadeia, já se colocam a favor deste juiz de garantias. Resta saber o que vai dar esse imbróglio. A questão que se coloca são duas. O PSL já colocou, e a medida de intervenção em relação à isonomia e autonomia do juiz de estabelecer a ampla liberdade de analisar e julgar o seu próprio processo é muito boa, realmente. É uma jogada política inteligente do PSL, talvez que crie, para criar uma identidade de combate à corrupção. Não sei se vai ser suficiente para se desatar do Bolsonaro, sendo que o governo Bolsonaro tem ótimos números de combate à criminalidade, tem ótimos números econômicos, mas recebeu esse jabuti que, mais uma vez eu digo, se transformou num bode na sala. E, eventualmente, é bom também, o outro princípio, além dessa articulação de xadrez do PSL, é bom saber, para além do erro que foi o Bolsonaro ter não vetado isso, é bom saber quem se coloca a favor e quem se coloca contra o juiz de garantia dentro do Congresso e dentro do STF. Há certos momentos, meu caro Silvio, na história política do país que a gente consegue perceber quem é bom e quem é ruim de maneira muito simples e objetiva. E nessa do juiz de garantia é muito simples estabelecer separar o joio do trigo. Fernando Conrado. Eu renovo aí a minha participação, ao contrário
do que o Adriles falou, né? O Bolsonaro, ele acabou de sair do imbróglio. O imbróglio agora está entre o Congresso e o STF, que é uma pedra que eu já cantei para vocês ainda na semana passada. Eu já te disse, ó, agora o Bolsonaro saiu desse bolo, esse bolo vai adiante agora, né, entre o judiciário e o legislativo. Quando o Adriles fala ali, que foi um projeto do Bolsonaro e que ele saiu derrotado, vale a pena dizer que o projeto anticrime, sim, sai do Bolsonaro, vai para o Congresso, lá no Congresso ele recebe esse jabuti, que foi uma manobra do Freixo, para que esse projeto anticrime geralmente, numa totalidade, ele não fosse adiante. Aí um partido novo entra com o pedido para tirar essa parte do juiz de garantia. Vamos deixar claro, foi o Partido Novo que pediu para tirar dentro lá do Congresso ainda. E na votação, como o Adriles falou ali, a gente tem que saber quem foi que votou a favor e quem votou contra. Eu peguei aqui uma lista exatamente de quem votou a favor e quem votou contra. E a gente tem assim, ó, o Partido Cidadania, todo mundo votou contra o juiz de garantia. O partido... Muitos deles votaram meio a meio, tá? Por exemplo, o Avante votou um sim, outros não. O Cidadania, todo mundo votou contra o juiz de garantia. Os Democratas, foi sim, não, mais ou menos. PMDB teve maioria sim, mas teve muitos nãos também. Aí o Partido Novo, todo mundo votou contra. O Patriota, uns votaram sim, contra uns não. O PCdoB, todo mundo votou a favor do juiz de garantia. O PDT, todo mundo votou a favor do juiz de garantia. O PL votaram sim ou não. O Podemos, todo mundo votou contra o juiz de garantia. O PP, todo mundo ali votou a favor do juiz de garantia. Então a gente vê que, obviamente, o PT votou a favor do juiz de garantia e assim sucessivamente. O PSL, todo mundo votou não ao juiz de garantia. O que a gente tem que... Eu só trouxe esses principais partidos aí para a gente enxergar, para saber de quem está de qual lado da população, né? E quando eu digo que o Bolsonaro sai desse imbróglio, porque ele fez exatamente o que eu acho que deveria ser feito. Esse problema não pertencia a ele, porque no momento que ele revisa um veto, ele pode ter represado. Pensei bem, lembre-se, ele mandou 25 vetos novamente para o Congresso. No momento que ele abre mão de um, o Congresso pode fazer represália e acabar com os outros 24. Não, para aí. Então não vai passar nenhum veto do presidente. E aí o pacote anticrime ficaria mais desidratado ainda, mais fraco ainda. Eu acredito que a gente teve importantes vitórias. Esse aí, de fato, o que o Conrado gostaria de ver é, obviamente, que não existisse o juiz de garantia. O Bolsonaro fez certo ou fez errado, a gente vai vendo que isso vai acontecer no futuro, né? Como o Adriles falou aí, essa discussão já está no STF, que eu já tinha comentado para vocês também logo que o Bolsonaro votou. Não, isso aí é tão inconstitucional que, obviamente, aí alguém vai pedir a inconstitucionalidade disso. E aí a gente viu aí um monte de pessoas tentando capitalizar, né? A Associação dos Magistrados do Brasil já pediu no STF ainda na semana passada, e agora, nesse trilho da Associação dos Magistrados aí, vendo que de fato existe uma inconstitucionalidade ali, vários partidos aí querem se capitalizar e terem para si agora a fama que foram eles que lutaram pelo fim do juiz de garantias. Então, o que a gente está vendo é o verdadeiro combate, agora que eu já previa lá anteriormente, do Judiciário contra o Congresso. Vamos ver o que vai acontecer. O Adriles aí, que tem fontes importantes dentro do nosso cenário da Praça dos Três Poderes, já adianta que será um 6-5 aí. E eu, infelizmente, vou ter que concordar com o Adriles, que eu já suponho de quem sejam os votos também aí, Adriles. Muito bem, são 18 horas e 29 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já. Mas, para quem nos acompanha pelo YouTube, seguimos aqui no debate. O Adriles tem mais um apontamento. Conrado fez um verdadeiro mapeamento ali, partido a partido. O Podemos, evidentemente, votou contra. Aliás, é um dos partidos, junto com o Cidadania, que entrou com a ADIM, a ação de inconstitucionalidade no Supremo. Os partidos de esquerda não me causa nenhuma surpresa que sejam a favor. O PCdoB, o PDT, o PT, evidentemente. E aí você tem depois também toda aquela zona amorfa, né? Exato. O MDB, o PR... Centrão. O Centrão. Embora o Centrão hoje, para quem mora em São Paulo iria entender a expressão, é o centro expandido, meu caro Adriles Jorge. Diga lá. Olha, a questão que se coloca é, você fez esse mapeamento, os partidos de esquerda realmente não querem. Existem dois grupos aglutinados favoráveis, né, ao juiz de garantias. Os que estão implicados em algum tipo de processo,
os que têm medo exatamente, que querem melar o jogo, que querem complicar mais a burocracia partidária não, da justiça brasileira, e os partidos de esquerda que torcem contra o Brasil sistematicamente, que torcem contra o governo, torcem contra qualquer tipo de melhoria no incremento da justiça, que querem ver seus ladrões favoritos, tipo Zé Dirceu, Lula, de volta à liberdade plena, essa utopia de um poder espúrio. Mas eu tenho que discordar do meu querido amigo Fernando Conrado de que o problema não necessariamente saiu das mãos do Bolsonaro por uma questão muito simples. Todos esses partidos que são a favor do juiz de segunda instância e mais somando os que são contra, sempre, de alguma forma, vão lembrar ao Jair Bolsonaro que ele, que poderia ter vetado o juiz de garantias, não vetou. E como você bem disse, Fernando, eram 25 vetos que ele fez. Qual que é a diferença de fazer mais um, menos um? Eventualmente, nessa expectativa que o judiciário fosse anular o espúrio juiz de garantias, é muito temerário isso. E, eventualmente, eu acho que agora se estabelece exatamente o Centrão, com certeza, vai a maioria para o lado contrário ao juiz de garantias, por uma questão muito simples, pressão popular. E a pressão popular é extremamente necessária nesse sentido para tentar barrar essa coisa espúria. Eu acredito e tenho plena convicção que o Jair Bolsonaro já se arrependeu. Porque é engraçado, né? Esse governo não tem oposição. Esse governo não tem nenhum tipo de oposição por uma razão muito simples. Os números dele são extraordinários, os números dele de combate ao crime são extraordinários, os números econômicos são extraordinários. Ele coloca jabutis, ele mesmo coloca jabutis dentro da própria sala. Tudo o que aconteceu de crise em relação ao governo foi algo que o Bolsonaro disse, algum tipo de proteção eventual, subliminar ao filho dele. Não tem nenhuma denúncia de corrupção no governo. Tudo o que acontece de eventualmente ruim no governo Bolsonaro é ele mesmo que cria, infelizmente.